Legal, então nessa aula agora, depois da gente ter feito o nosso exercício, né, de CSS, HTML, nessa aula a gente vai falar então sobre Design Patterns, tá? O que são Design Patterns, né? Bom, basicamente esse termo ele pode ser aplicado para outras áreas que envolvem desenvolvimento de software, website e tal. Por exemplo, quando a gente vai falar de programação, também existe o design pattern de programação. Quais são os design patterns de programação em React, por exemplo, que é uma biblioteca JavaScript? Quais são os design patterns de desenvolvimento com Vue, que é outra biblioteca, framework de JavaScript? E assim por diante. Então esse termo, na verdade, ele não é relativo só a design gráfico ou design de interfaces ou qualquer área específica. Design pattern significa um padrão de se fazer as coisas, digamos assim, beleza? Bom, dito isso, dentro do design de interfaces e aí, consequentemente, dentro do front-end design, que é o que a gente está fazendo, é o nosso curso aqui, né? Existem algumas maneiras, né, algumas convenções, algumas formas que as pessoas já costumam fazer e isso foi evoluindo com o tempo e se tornaram esses padrões, esses design patterns, tá? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre Atomic Design, tá? O Atomic Design é um design pattern e é o que eu acho mais interessante e é o que eu tento aplicar nos meus projetos, né? Às vezes é um pouco difícil seguir a risca certinho como deveria ser, então eu não tenho esse compromisso de seguir a risca, mas eu me inspiro muito nesse design pattern aqui e eu vou explicar para você por quê e eu acho que você vai concordar comigo que ele é bastante interessante, faz bastante sentido no dia a dia, quando a gente vai desenvolver nossos projetos, tá? Então, o Atomic Design é uma metodologia criada por um cara chamado Brad Frost, tá? E ele sugere um pensamento modular para o design de interfaces web, fazendo uma metáfora com átomos. Então, essa brincadeira do Atomic, né, é uma metáfora, tá? E a metáfora dele segue assim, ó. Primeiro a gente tem átomos, tá? Que seriam elementos muito básicos da nossa interface. Depois a gente junta alguns desses elementos, por exemplo, um botão e uma figura e um texto. Eles podem formar uma molécula, tá? E aí depois dessa primeira molécula, se a gente tem várias moléculas, por exemplo, um botão, um texto e uma fotografia, é uma molécula. Depois a gente tem outra molécula que ela seria um título, um ícone e outro botão, é um outro tipo de molécula. Se a gente organiza essas moléculas, né, de forma que elas sempre se repitam, elas se tornam templates, digamos, no mesmo layout. Depois, se a gente junta vários templates na mesma página, digamos assim, no mesmo layout, a ideia é que eles se tornem organismos e aí então a gente tem páginas, tá? Então essa é a metáfora que o Brad Frost traz pra gente. Então eu separei aqui, ó, 2 links, tá? E a gente vai entrar nesses links agora. Você pode pausar o vídeo aí, ou então provavelmente eu deixei aqui no comentário da aula, tá? No conteúdo aqui da aula. Vamos lá então, né? Olha só. Então a gente tem aqui aquele primeiro link ali. E ele tem um e-book, tá? Se você se interessar, você pode baixar e dar uma lida aí, onde ele explica toda a metodologia, como você aplica, quais são os casos e tudo mais, tá? E tem também um post de blog, onde ele explica também a ideia dele, que é o segundo link que eu deixei lá no slide. E aí, esse post de blog aqui, eu estava dando uma olhada rápida, porque ele deu uma atualizadinha desde a última vez que eu tinha olhado, faz algum tempo, mas ainda continua basicamente a mesma coisa. Então, vamos lá, dar uma explorada. Primeiro, ele mostra aqui, né, continuando dentro dessa metáfora de átomos e elementos químicos, né? Uma outra pessoa aqui, que eu me esqueci o nome, é o Josh Dux, tá?
ele também complementou e fez o que seria uma tabela periódica de elementos HTML. A gente não vai entrar profundamente nisso aqui, mas eu achei muito interessante pelo menos mostrar para você, porque olha só que legal que ele faz. Já entrando dentro dessa brincadeira do Atomic Design, então ele meio que coloca os elementos aqui. Eu sou um fiasco em química, então não saberia dizer o que cada elemento aqui está relacionado com os elementos químicos, mas não precisa, na verdade, tá? O importante é a gente olhar aqui, ó, que ele coloca tipo o HTML como o nosso elemento principal, né? O elemento base de tudo. Root element, ele até coloca aqui, né? O elemento base. E aí a gente tem a legenda aqui, e é muito interessante, porque, por exemplo, todos os verdes são elementos de formulário. Então, é muito legal você guardar esse link aqui e sempre que você precisar você consultar, porque ele é interessante e ele é de uma maneira visual, você consegue visualizar, né? Então você sabe que todos os verdes são de formulário, né? E aí você tem todo o restante. Os amarelos são de textos, tá? E aí tem semântica, tal, text level semantics, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha aqui e ver como é que funciona, tá? Beleza, bom, mas isso aqui, essa tabelinha não é o que eu queria mostrar de fato, mas é interessante lembrar e dar uma olhadinha. O que eu queria mostrar é aqui, ó. Então ele começa a explicar a mesma coisinha que eu mostrei ali no slide, tá? Átomos, moléculas, organismos, templates e pages, tá? E aí aqui ele dá um exemplo. O que são átomos? Átomos são elementos simples, tá? Do nosso layout. Então ele fala aqui, ó, que são building blocks, tá? Aplicados a uma interface. Então ele dá aqui um botão de search, um campo como se fosse um input text, né? Um campo de inserir texto, digitar texto, e aqui ele dá um label, que é o título do nosso campo, digamos assim, tá? Então isso aqui tudo são elementos de formulário. Então isso seria um átomo, um botão, tá? Dentro da metáfora. O campo de texto também seria um átomo e o título desse campo seria também um átomo, tá? Então são elementos isolados. Beleza. Aí ele continua aqui explicando e ele fala, e o que são moléculas? Moléculas é a combinação desses elementos que forma uma nova coisa, um novo elemento visual. Então se eu combinar o título do campo, o campo de busca e o botão, eu tenho uma molécula, tá? Dentro da metáfora. E eu sei que esses três elementos combinados aqui, eles têm essa estética, eles têm essa organização, o título em cima, o campo à esquerda e o botão à direita. Então isso sempre vai ser assim, a molécula, ela não muda, tá? Então a gente poderia chamar que seria a nossa molécula campo de busca, por exemplo, tá? Só que se a gente fosse pensar direitinho, o campo de busca é só o campo mesmo, só que como organizou tudo junto, virou a molécula campo de busca. Essa é a ideia da metáfora, beleza? Bom, continuando então, aí ele dá o que são organismos, tá? E aí ele dá um exemplo aqui de uma barra de topo, tá? Todos os sites, todos não, mas a maioria dos sites, né, tem uma barra no topo onde a gente encontra o logo, encontra o menu e encontra também muitas vezes uma busca, tá? Então o que seria isso? Seria a combinação de várias moléculas, né? Então a gente teria aqui no exemplo dele a molécula campo de busca, que é a que ele acabou de apresentar para a gente. Depois a gente tem uma molécula que seria o nosso menu, por exemplo, né? E eu não sei exatamente se dentro da metáfora, dentro da metodologia, ele considera só uma imagem, só o logo, uma molécula, ou se seria o menu e o logo juntos. Bom, mas o que importa é que o que ele chama de organismos é a combinação de moléculas, tá? E aí ele dá vários exemplos aqui, ó. O Yahoo tem, o Tumblr tem, CNN, Google, Basecamp, todos têm organismos dentro da metáfora dele, né, no topo. Beleza. E aí depois tem mais pra frente o que ele chama de templates, tá? São vários organismos combinados em uma mesma página, tá? É o que ele chama de template. Então você tem, por exemplo, eu não sei se ele coloca aqui que página que é essa. Bom, não importa muito. Vamos supor que isso aqui seja uma página home de um site qualquer aí de notícias ou alguma coisa assim. Então o que ele chama de template é a combinação
de vários organismos. Então a gente tem o organismo topo, provavelmente ele chamou essa primeira parte aqui de organismo banner, né? Porque aí você tem a foto e você tem um textinho aqui. Provavelmente ele chamou esse outro bloco aqui de outro organismo, sei lá, notícias recentes. E esse aqui ele chamou de um organismo vídeo e assim por diante, tá? Então a combinação de vários organismos se torna o que ele chama de template, tá? Aqui para mim já fica um pouco confuso na minha percepção, assim, pessoalmente, minha ideia sobre o que ele prega aqui, porque para mim template já implica algo... Bom, como eu trabalho muito com WordPress, né? Já implica que é algo sempre fixo, tá? Mas sempre vai ser assim, o template home vai ser sempre assim, o template about vai ser sempre assim. E não é exatamente o que ele fala aqui. Essa ideia, aí ele já coloca como se fossem pages, tá? Aí ele fala aqui, ó, páginas são instâncias específicas de templates. Então são containers, né, placeholders, que são recolocados com coisas reais do mundo real, né? Então, aí ele já fala que páginas é como se fosse o resultado final, já propriamente aplicado, né? Não é exatamente só o wireframe, por exemplo. Então, para mim, essas duas coisas aqui são quase a mesma coisa, mas ele tenta diferenciar uma da outra aqui. Falando que quando ele chega no nível de páginas, ele está num alto nível de fidelidade, tá? Mas para mim, pages e templates são praticamente a mesma coisa. Bom, tendo explicado isso, a gente vai praticar um pouquinho, tá? Essa questão dos design patterns, né? Do Atomic Design. E o que a gente vai fazer? Na próxima aula, eu vou trazer 3 blocos para a gente criar com HTML e CSS. E aí a gente vai usar esses 3 blocos para aplicar toda essa ideia de Atomic Design, mas olha só que interessante, o que vai rolar na próxima aula. Aqui ele está explicando do lado do design, certo? Então é como se a gente fosse construir o nosso layout lá, ainda no nosso software de edição gráfica, na parte de design de interface mesmo. O que eu vou apresentar para você na próxima aula é como você faz o Atomic Design na parte de código, na parte de HTML e CSS, tá? E aí a gente já vai ver isso na prática, que fica muito mais fácil do que eu explicar para você na teoria. Beleza? Bom, então é isso, esse é o Atomic Design e te vejo na próxima aula com os nossos exercícios. Valeu!